E hoje eu quero falar sobre testemunhas do crescimento. Testemunhas do crescimento. Gente, crescimento é uma palavra que ela para muita gente em relação à igreja, assusta. Por quê? Porque há algum tempo atrás as igrejas trabalhavam bastante com essa filosofia do crescimento, e parece que o crescimento era a coisa mais importante para uma igreja. Tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. E aí se criou métodos, se criou mecanismos, se criou sistemas de cobrança, de pressão, porque a igreja tinha que crescer. Então havia entre aspas, uma certa pressão no crescimento da igreja. E isso machucou muita gente. Por quê? Porque as pessoas eram responsabilizadas às vezes quando a igreja não crescia. Então se a igreja não crescia, a culpa era do povo. Não diga assim, pessoal, a culpa é sua, que a igreja não cresce. Era assim que acontecia. Então as pessoas ficavam machucadas. Por quê? Porque ela dava até o melhor dela, trabalhava na obra de Deus para a igreja crescer. E aí quando a igreja não crescia, a culpa sempre era do povo. E eu confesso para vocês que eu também já cheguei a pensar dessa forma como pastor. Já cheguei a trabalhar com esse pensamento, porque eu achava que a gente tinha que fazer tudo para a igreja crescer. Era uma obrigação nossa a igreja crescer. Tinha que crescer, tinha que crescer, tinha que crescer. Mas de alguns anos para cá, o Espírito Santo tem me dado outro entendimento, e eu quero também compartilhar com você sobre isso. Porém, vale lembrar que crescimento é uma vontade de Deus. Deus quer que cresça. E não é só crescer a igreja, é crescimento em todas as áreas da vida. Deus quer o nosso crescimento, Deus quer que a gente cresça. Tanto é que se Ele não quisesse que você crescesse, você ia ficar um bebezinho pro resto da vida. Então, crescer fala-se de se desenvolver, crescer fala de maturidade. Então, crescimento em todas as áreas da vida. Eu quero compartilhar isso. Quando Jesus começou a sua igreja aqui na terra, não sei se você sabe, Jesus nunca teve igreja. Então Jesus não tinha uma igreja física, ele não tinha um templo como nós temos hoje. Então como que era o sistema de Jesus? Jesus, ele era, talvez se ele estivesse hoje no nosso meio, poucos seguiriam Jesus hoje, baseado na cultura que a gente vive hoje. Jesus seria um cara esquisito. Ele era como se fosse um hippie. Quem aqui já viu um hippie? Né? Então cabeludo, né? E andava por aí e tal. Então Jesus, ele tinha esse perfil. E ele evangeliza as pessoas, ele sai operando milagres, evangelizando. E a Bíblia fala então que ele monta um time de 12 homens para andar com ele. 12 homens comuns, homens simples, homens improváveis. Esses homens começam a andar com Jesus, sendo treinados por Jesus. E é maravilhoso esse tempo, esses homens andando com Jesus, vivendo milagres com Jesus, vendo o que Jesus fazia, multiplicar pão e tal. Você já conhece toda a história do que Jesus fez. E fora esses 12 homens, outras pessoas foram acompanhando e foram seguindo Jesus. Um número pequeno, não era um número muito grande não. Um número pequeno de pessoas seguiam Jesus. Primeiro 70, depois a gente ouve falar em 120, e por fim, parece que 500 pessoas faziam parte desse grupo de pessoas que seguiam Jesus. Então Jesus impactou muitas pessoas. Só que para a liderança, Jesus treinou 12 homens. Uma liderança muito consistente, que a pregação desses 12 homens impactou o mundo e chegou até nós. Por causa desses 12 homens, ou melhor dizendo, 11, porque um foi o traidor, depois ele o substituto, depois ele Paulo, mas enfim, esses poucos homens pregaram a palavra de tal modo, com tanta ousadia, que o Evangelho chegou aqui no Ocidente. Hoje nós somos resultado da coragem daqueles homens. Mas eu queria pensar com você algo muito curioso da palavra de Deus. É que esses homens até então andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas de repente o mestre deles vai morrer. Então Jesus vai morrer e não vai mais estar fisicamente na terra. E agora esses homens têm que vencer, têm que superar, têm que vencer o medo. Porque agora eles não têm mais o mestre deles caminhando com eles. E agora, como é que a gente vai fazer? E aí vamos acompanhar então o texto bíblico, Atos capítulo 2, por favor. Atos
Atos 2, versículo 41. Eu quero fazer você pensar um pouquinho nessa palavra comigo aqui hoje. Atos 2, 41. Põe sempre na NVI para a gente, tá, Caio? A Bíblia fala assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então pensa comigo agora. Aqui no relato de Atos 2, foi o dia do Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra. Então esses homens estavam orando dentro de uma casa, com outras mulheres, 120 pessoas aproximadamente ali orando, e de repente o Espírito Santo vem e toma eles, e eles são cheios e começam a falar em outras línguas, outros idiomas, pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, pessoas se convertem, e agora, do nada, 3.000 pessoas agora fazem parte agora da igreja. Então, pensa comigo, uma igreja que não tinha ninguém, ou tinha 100 pessoas, de uma hora para outra, do dia para a noite, 3.000 pessoas se achegam na igreja. 3.000 pessoas de uma hora para outra. Imagina a mente desses homens na hora. Imagina a insegurança que dá. Eu fico perguntando às vezes para mim mesmo, como pastor, se chegasse aqui uma multidão aqui, como que vai cuidar de tudo isso? Como que você vai gerir tudo isso? Como que você vai organizar tudo isso? E esses homens agora estão vivendo isso. A igreja do nada ela cresce, ela dá um boom, crescimento. 3.000 almas são acrescidas à igreja. A Bíblia está falando que o Senhor acresceu nessa igreja, acrescentou na igreja 3.000 pessoas. E o texto não para por aí, ele vai continuando dizendo que essas pessoas agora estavam se dedicando aos ensinos dos apóstolos, à doutrina e tal, e assim por diante. A gente daqui a pouco termina a leitura. E um detalhe: esses homens não tinham uma estrutura física, não tinham um ponto de encontro para se encontrar, não tinha um tempo como esse, porque é até mais fácil você saber assim, domingo a gente vai se encontrar, a gente lá na Nicolau Cesarino 3.270, todo mundo vem para cá, até a logística é boa, mas eles não tinham um espaço físico para comportar tantas pessoas, para alocar tantas pessoas. As sinagogas não eram para todo mundo. E outra coisa, a sinagoga era um lugar pequenininho, não caberia 3.000 pessoas de jeito nenhum. Então esses homens vão organizar uma maneira de poder discipular essas pessoas, de poder guardar essas pessoas, de poder proteger essas pessoas, ensinar essas pessoas. Vamos lá para o Atos 4:4. E não para por aí, falando aí de crescimento. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Então quer dizer, essa igreja não para de crescer, ela está crescendo. Eles estão pregando, eles estão anunciando a palavra de Deus, e a igreja não para de crescer. Crescimento de 3.000 agora tem 5.000. A igreja não para de crescer. Eu estou imaginando a mente desses discípulos, desses homens, tendo que lidar com esse crescimento. Atos 5,14. Atos 5,14 diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então a igreja não parava de crescer. Ela crescia muito, crescia. Atos 16:5. Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Todo dia, crescimento assustador. A igreja crescendo em número todos os dias. Então a gente olha na Bíblia que o crescimento ele é inevitável, aconteceu. Porém, vale lembrar que nem todo crescimento é sinônimo de que Deus está no negócio. Porque se fosse assim, as seitas, tem muitas seitas que são grandes, muito grandes. Sabe qual que é a religião que mais cresce no mundo hoje? É o Islã. Então o Islã cresce assustadoramente também. Então não é só porque está crescendo que é Deus que está no negócio. Então também a gente não pode cair nesse erro, porque às vezes as pessoas pensam que a igreja é grandona, tem tanta gente lá que Deus deve estar lá. Nem sempre. Então crescimento não é sinônimo de aprovação de Deus, não é sinônimo que Deus está no negócio. Porém, crescimento é vontade de Deus. Deus quer que nós cresçamos como igreja. E no fundo, nós não queremos ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Diga assim: nós não queremos
ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Então isso é importante. Por quê? Porque quando a gente fala de crescimento, a gente tem que incorporar nesse crescimento outras coisas. Não é só o número, não é só crescer em número. Então a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre no que essa igreja crescia. Testemunho do crescimento, como que dava para avaliar que essa igreja de fato estava crescendo. Não é só pela quantidade de pessoas que seguiam, até porque a gente olha o ministério de Jesus, multidões, 5.000 pessoas acompanhando ele, vendo a multiplicação de pão, e mesmo assim Jesus não considerava aquele povo o crescimento. Então, o que realmente caracteriza o crescimento de uma igreja não é só a quantidade de pessoas, apesar da quantidade de pessoas ser uma consequência de que Deus está trabalhando na vida daquele povo. Porém, é importante uma igreja ser cheia de pessoas cheias e não cheias de pessoas vazias. Vamos voltar lá para Atos capítulo 2, versículo 41 de novo. Olha lá, vou ler de novo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Continua. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão. Então você percebe, né, que 3.000 pessoas não eram pessoas aleatórias, não eram pessoas que estavam flutuantes na igreja, eram pessoas que estavam se dedicando. Dedicando ao quê? Dedicando ao ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina, a comunhão, partir do pão, as orações, continuando. Todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então a igreja está crescendo de forma numérica. Eles agora estão se reunindo não no local do culto, mas no pátio do templo. Eles marcaram ponto de encontro ali, estão se reunindo para falar da palavra de Deus. Mas tudo isso está acontecendo ainda dentro de Jerusalém. A igreja ainda não tinha ido para fora. Só dentro de Jerusalém essa igreja estava crescendo. Algo interessante que eu aprendi sobre crescimento, que me desencanou, porque eu sofria com a questão de crescimento. Eu, quando cheguei aqui na cidade junto com a minha esposa, nós chegamos, começamos a igreja lá na Mantiqueira, numa casa, e eu me cobrava muito, que eu queria que a igreja crescesse, eu queria que a igreja crescesse. E aquilo para mim era frustrante, porque eu trabalhava muito. Já cheguei até a compartilhar aqui com vocês, fazia carro de som na rua, mas era um trabalho cansativo demais, e no final pouquíssimos resultados. Fazia nessas quadras aí da cidade, a gente, uma vez por mês, a gente fazia um culto numa quadra dessa, um evangelismo. A gente ia realmente, batia de porta em porta, pegava folheto, mas isso não refletia, não dava resultado para a igreja, não dava resultado. E aí procuramos métodos para trabalhar. Vamos trabalhar com esse método, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E mesmo assim a gente tinha um resultado aparente. A igreja inchava, mas ela não crescia. Então ela dava uma inchada, daqui a pouquinho as pessoas elas não queriam aquele compromisso e elas saíam da igreja. Então a gente ficava nessa rotatividade, não tinha resultado, porque eu achava que a responsabilidade de fazer a igreja crescer era minha. Mas, depois de muito sofrimento, Deus me ensinou que eu não sou responsável pelo crescimento da igreja. Nem eu e nem você. Diga assim para o seu irmão: você não é o responsável pelo crescimento. Pronto, já tirou o peso dele aí, né? Lembra que você colocou o peso agora há pouco? Agora já tirou. Então não é culpa sua. Se a igreja cresce, se a igreja não cresce, não é culpa sua. Agora, aonde que eu aprendi isso? Com a Bíblia, claro, porque a Bíblia sempre ensina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6.
Paulo aqui está falando com essa igreja, porque essa igreja aqui era uma igreja que estava dividida, uma igreja que tinha grupos, tinha 4 grupos, uma igreja dividida em personalidades. Um gostava do pastor Pedro, outro gostava do pastor Paulo, outro gostava do Apolo, outro só queria seguir Jesus e tal, não queria liderança nenhuma. Então Paulo vai explicar, fala assim: ó, eu plantei, o Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Continua. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então o crescimento, ele é uma responsabilidade de Deus, é Deus que faz ele crescer. Então, depois que eu aprendi isso, eu descansei. E eu não falei, não vou sofrer mais, não vou ficar mais frustrado, não vou ficar mais a prestes de ter um ataque, de ter um estresse, de parar no hospital. Não, por quê? Porque quem faz esse negócio, as coisas acontecerem é Deus. Deus é o grande responsável pelo crescimento da igreja. Deus é que faz a igreja crescer. Porém, eu não quero falar com você hoje, nessa manhã, sobre o crescimento da estrutura física da igreja. Não estou falando de crescimento de pessoas, apesar de que tudo isso faz parte de uma igreja saudável. Uma igreja crescer também faz parte de muitas pessoas. Mas eu quero falar sobre esse crescimento que estava acontecendo na igreja, que os apóstolos estavam vendo, estavam certificando, estavam validando áreas da vida das pessoas que elas estavam crescendo. Então vamos lá, eu vou falar rápido, porque são 7 pontos que eu anotei aqui, eu não quero ser enfadonho, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que essa igreja estava crescendo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela estava crescendo no discipulado. Discipulado. E o que é uma igreja crescendo no discipulado, gente? Eu sei que talvez muitos de vocês aqui já fizeram até parte de outras igrejas, e lá tinha um programa chamado discipulado. Era uma cartinha para você. Vamos lá, vamos fazer um discipulado. Aí você sentava lá com a pessoa, fazer uma lição, um caderninho, anotava umas coisas, conhecimento bíblico. E nada disso, na verdade, é discipulado. Isso aí não quer dizer nada. Discipulado não é isso. Discipulado é a transferência da vida de Deus na nossa vida. É quando nós diminuímos para que Ele cresça. Então, o que é o discipulado? O discipulado é imprimir o caráter de Deus em nós. E nós não vamos parecer com nós mesmos, mas pareceremos com o nosso Senhor. Então a ideia do discipulado é essa: é nós parecermos com Jesus, é termos imprimido em nossas vidas a vida de Deus, e aí vamos parecer com o Senhor Jesus. Isso é discipulado. Então não é sentar com 2 pessoas lá conversando, fazendo liçãozinha, não sei o que, tudo. Isso faz parte, é bom, estudar a Bíblia é bom, maravilhoso, mas não é isso que faz um discípulo. Um discípulo, ele é gerado na caminhada cristã. Ele vai aprendendo a palavra de Deus, a vida de Deus vai sendo impregnada na vida dele, e aí vai acontecendo o processo de transformação. Então o discipulado é que faz a gente parecer com Jesus. Mas esse discipulado, não um discipulado nominal, não um discipulado sistemático, não um discipulado formal, mas um discipulado orgânico. Deus fazendo a obra dele na nossa vida, e nós queremos muito nos parecer com Jesus, e aí a vida de Deus é imprimida em nós. Nós vamos nos parecendo com Jesus todos os dias. Como eu falei para vocês, a igreja de Jerusalém estava grande, mas de repente a pregação, preguei esses tempos atrás, a pregação da palavra se abre, e agora os gentios também têm acesso à palavra de Deus. Uma nova igreja nasce lá em Antioquia, uma igreja gentílica se abre, uma igreja que começa a crescer, tem um crescimento explosivo. E olha só que interessante isso. Atos capítulo 11, versículo 26. Essa igreja começa a crescer, e quando o encontrou, levou aqui Paulo, o Barnabé foi buscar Paulo. Ele falou assim: quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos. E você sabe o que é ser um cristão? Ser um cristão é ser um pequeno Cristo, é ser uma cópia de Jesus. Tem até uma igreja, Jesus Cópia, aqui em Bragança, que
Porque a inspiração é essa, né? É ser uma cópia de Jesus, ser parecido com Jesus. Então, essa igreja estava crescendo nesse discipulado. Então, a igreja, não adianta ela ser grande. Se você perguntar para o pastor, você queria que a igreja fosse grande? Claro que eu queria. É muito mais empolgante você ter uma igreja numérica, muito legal, muito bacana. A atmosfera é diferente, né? Quando tem muita gente, quando a gente faz uns eventos assim, sabe, tudo coopera. Até o nosso emocional mexe. Eu vou num estádio lotado, lá no Decente, não sei o que, tudo. Parece que Deus estava mais lá do que aqui, mas não, é porque aquele ambiente mexe até com a nossa emoção. Então muita gente dá esse ambiente, muito gostoso. Porém, ter uma igreja cheia de pessoas vazias não é interessante. Então essa igreja crescia no discipulado. As pessoas falam, aqui a Bíblia está dizendo que a primeira vez eles foram chamados de cristãos. Por que chamaram de cristão? Porque olharam para o comportamento deles, para a vida deles, e falaram: eles se parecem com o seu mestre. Eles se parecem com o ensino que eles estão recebendo. Então, o mais interessante no cristianismo é a gente se parecer com Jesus e termos implantado em nós o caráter de Deus. Quando eu me pareço com Jesus? Quando eu tenho compromisso com a santidade, não com as regras da igreja. Não é um conjunto de regras. Ser santo não é ouvir música tal, ou deixar de ouvir música tal. Nada a ver com isso. Mas ser santo é um compromisso que você tem com Deus de dizer não ao pecado. Santidade é estar separado para Deus. Então tudo aquilo que é pecado eu não tenho prazer. Isso me faz uma pessoa santa. Eles também cresciam na transformação de vidas. Porque quando a gente conhece Jesus, o discipulado faz isso, ele muda a nossa história. Paulo, por exemplo, foi um exemplo claro para a igreja primitiva. Ele era um perseguidor de crentes. Antes ele maltratava os crentes, prendia os crentes. E agora, depois que ele recebeu a palavra de Deus, que foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus, ele aprende agora e a vida dele é transformada. Então, quando nós temos uma boa família, quando nossa vida é mais impactante do que a nossa fala, porque os nossos atos, as nossas palavras falam, mas os nossos atos gritam. Grave isso. Minhas palavras falam, mas as minhas atitudes elas gritam. Então, quando eu tenho uma família boa, depois do impacto que o Evangelho causou na minha vida, isso também testemunha que eu sou um cristão. Caráter de Deus imprimido na minha vida. Então essa igreja estava crescendo no discipulado. Segundo, essa igreja estava crescendo na fé. Importante demais isso. E é muito importante esclarecer o que é fé. Fé não é acreditar, gente. A fé é quando eu acredito. Não, isso não é fé. Quando a gente fala de fé, a gente fala de uma certeza, como a própria Bíblia fala, uma certeza, mas uma certeza baseada em princípios e valores cristãos. Porque tem muita gente que acha que tem fé porque acredita em algo. Não, isso não é ter fé. Agora, crescer na fé, deixa eu só fundamentar aqui. Como eu falei que Atos e as cartas paulinas fazem parte do mesmo conteúdo. 2 Tessalonicenses 1:3. Estão dando testemunho, olha o testemunho aqui, vamos lá. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então a fé ela pode ter tamanho, e a fé cresce. Agora, fé não é a capacidade que eu tenho de acreditar que algo vai acontecer na minha vida. Quando a gente fala de fé, a gente fala primeiro de uma fé saudável. Tem muita gente que tem uma fé maluca, fé doida, uma fé esquisita. Então nós precisamos ter uma fé saudável, crescer nessa fé saudável, na sã doutrina, sabe? A fé na sã doutrina, ter uma fé que seja uma fé saudável. E quando que a gente cresce nessa fé? A gente cresce na medida que a gente vai tendo experiência com Deus. Eu fico pensando Pedro, a história dele era uma antes de ele pisar na água, quando Jesus fala, desce do barco. Desce do barco aí, Pedro. Na hora que ele põe o pé na água, ele sente que ficou firme, que ele começa a andar sobre a água, ele cresceu na fé dele. Ele já começou a ter mais confiança
naquilo que Jesus falava para ele. Então, crescer na fé é quando nós temos experiências com Deus, e isso vai fazendo a gente viver outra dimensão com o Senhor. Por exemplo, eu me converti a 1999. Me ajuda aí, faz essa conta aí, me ajuda aí. Não é 24? Então, nesses 24 anos, o que aconteceu? Eu peguei e vim crescendo na minha fé. Tinha coisas que me davam mais medo antes, alguns anos atrás. Hoje, coisas que me davam muito medo, hoje não me causam medo mais. Por quê? Porque eu cresci naquela área, minha fé cresceu naquele sentido, e agora eu não tenho medo mais. Antes eu tinha medo de perder o emprego, não tenho mais. Por quê? Porque eu tenho tanta confiança em Deus que Ele vai suprir, que Ele vai cuidar. Sabia que tem crente até hoje que morre de medo de perder o emprego? Morre de medo, meu Deus, eu perdi o emprego. Morre de medo de ficar doente. Tem crente, eu não estou julgando você, porque é uma questão de crescimento de fé. Na Covid, por exemplo, tem um monte de crente que ficou com medo, faltou se envelopar no filme Stretch assim. Faltou entrar dentro de um saco bolha e ficar trancadinho nele. Por quê? Porque o medo era tão grande de pegar a doença e morrer. Eu não estou julgando, não estou dizendo que é ruim a pessoa decidir isso, mas isso é o resultado de você crescer na sua fé. Quando você cresce na sua fé, eu estou dizendo que você tem que ser descuidado, que você não tem que usar máscara, que tem que desafiar, não. Estou dizendo que você não vai ficar tão mais escravo daquele medo. Então, crescer na fé fala exatamente disso, as experiências que a gente tem com Deus. E aquela igreja, ela estava crescendo na fé. E os apóstolos estavam testemunhando isso. Vocês estão crescendo na fé de vocês. A fé de vocês cresce cada vez mais. Então não era só um crescimento numérico, também era um crescimento na fé. 2 Coríntios 10, 15. 2 Coríntios 10, 15. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites. Gloriamos-nos nos trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Porque aqui ele está dizendo o que no contexto. Nós estamos trabalhando entre vocês, mas a nossa expectativa é que a fé de vocês cresça, porque na medida que a fé de vocês cresce, a nossa atuação aí no meio de vocês vai ser maior. Então, quando há um ambiente preparado de fé, por isso que a gente precisa crescer na fé. Pedir, até na nossa oração, falando: Senhor, eu quero crescer na minha fé. E quando você orar para crescer na sua fé, Deus vai te dar desafios incríveis. Porque é isso, você vai ter que ser. Ele vai falar para você: desce do barco. E aí nessa hora você vai ter que arriscar, botar o pé na água. E aí você vai caminhar nessa dimensão que o Senhor tem para você. 2 Tessalonicenses 1:3. Não, já lemos essa. Já lemos. Não precisa colocar no aqui. Então, crescer na fé é alcançar a maturidade. Por quê? Porque até hoje tem muitos crentes que têm uma fé mística. A gente já fala muito sobre isso aqui. Uma fé mística. Então ele tem fé em amuletos, ele tem fé nas coisas. Você, vou orar nesse pão aqui, vai nesse pão para a tua casa. Aí você, vou dar essa bexiga com ar aqui, você aperta lá na sua casa, explode lá o ar ungido vai entrar na sua casa, o olhinho da unção, não sei o que. Eu lembro que a gente fazia orações antes, e aí manifestava demônio. Aí os obreiros às vezes estavam assim, pegavam, o demônio queria sair e falava: traz o óleo, traz o óleo, traz o óleo, traz o óleo. Aí eu falei: mas no nome de Jesus não é o óleo que expulsa o demônio. Porque as pessoas criam esse misticismo em torno. Mas isso é o quê? Isso é uma fé doente. Então nós temos que ter uma fé saudável. Então é uma fé saudável. Você chegou, orou, não tem negócio de óleo, não tem negócio de nada. Aplica a minha fé e o negócio funciona. Então, mas isso tudo é o crescimento da fé, maturidade. Tem gente que ainda está precisando desses amuletos, mas quando você cresce na fé, você abre mão disso, você abdica dessas coisas, fala: não vou mais usar isso porque não é necessário, isso não faz parte da minha caminhada cristã e eu não preciso mais desses amuletos. Terceiro, essa igreja também crescia no amor. 1 Tessalonicenses 3:12. 1
1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Gente, isso aqui é muito sério, isso é saudável para uma igreja. Nós já vivemos um período quando a igreja era menor, que os irmãos brigavam muito. Quem já participou de igreja que os irmãos brigavam muito? Levanta a mão assim. Gente, era uma brigaiada, mas uma brigaiada. Era uma inveja, é muito horrível esse ambiente. Isso é um ambiente infantil. Então, o apóstolo aqui está dizendo assim: olha, eu quero que vocês cresçam no amor, que vocês transbordem ainda mais no amor. Então tinha uma competição dentro da igreja, sabe? Aquelas coisas que minam a igreja, que não fazem a igreja crescer, que impedem o crescimento da igreja. Então eles estão dando testemunho aqui do crescimento, dizendo assim: olha, vocês precisam crescer no amor. Você vai ver o próximo, esse aqui vai falar que essa igreja cresceu no amor. Agora não está precisando mais, ela está crescendo no amor. Então, crescer no amor fala dos relacionamentos. Uma igreja que aprendeu a se relacionar, que aprendeu a comemorar quando o outro está crescendo, quando o outro está vencendo, quando o outro está ganhando, quando o outro está aqui ministrando, torcendo junto, sabe? Não é assim: ah, nossa, desafinou, ah, nossa, o que aquele lá está tocando, eu sei tocar melhor que ele, não, que aquela pessoa, não sei o que. Isso é muito feio numa igreja. Isso mostra o quanto essa igreja é infantil. Então a igreja precisa crescer no amor também. A gente precisa aprender a conviver. Gente, se a gente não aprender a conviver, a gente não está vivendo o cristianismo. Então, cristianismo é convivência, é aprender os relacionamentos. Ah, mas eu não tenho muita afinidade com aquela pessoa. Ok, você não precisa ter a melhor afinidade do mundo, mas você também não pode detestar aquela pessoa. Você não precisa ser o melhor amigo dela. Tem pessoas que você não vai conseguir ser o melhor amigo, mas você pode ter a política da boa vizinhança, se relacionar, de cumprimentar, de sorrir para as pessoas. Isso é importante, isso é crescer, isso é maturidade, isso é crescer no amor. Olha o que diz a Bíblia também, 1 Tessalonicenses 1,3. Nós já lemos ele, falamos da fé, agora vamos falar do amor. 1,3. Lembrando-nos continuamente diante do nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança de nosso Senhor Jesus. Eu acho que não é esse versículo, querido. É segundo, desculpa, eu falei primeiro, é segundo Tessalonicenses, me perdoa. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então isso mostra uma igreja madura, uma igreja que está amando uns aos outros, é uma igreja que está amadurecendo. Então, não sei se você está compreendendo, mas quando a gente fala do crescimento, a gente não está falando só de ter gente dentro da igreja. Ah, não tem como, legal, nossa igreja está crescendo muito e tal. Será? Será que nós estamos crescendo mesmo? Porque crescimento é isso aqui que eu estou falando. Crescimento não é ter um monte de gente, não é ter gente para fora, não é ter gente de pé. Crescimento é essas coisinhas que realmente apontam se nós estamos ou não crescendo. Então nós precisamos crescer na fé, precisamos crescer no amor, precisamos crescer no discipulado, tem que ter transformação de vida. Quarto, crescimento na palavra. Na palavra. Eu falei aqui no domingo passado, acho que no domingo passado, retratado, não lembro. Mas eu estava falando sobre como mudou. Quando eu me converti, tinha uma tônica muito grande para a palavra de Deus. Então a gente era ensinado a mergulhar na palavra. Então a gente lia a Bíblia mesmo, gostava da Bíblia, lia a Bíblia. Agora, de um tempo para cá, as conversões mudaram. Hoje as pessoas não conhecem nada de Bíblia, mas sabem tudo sobre música, sabem tudo sobre os cantores, tem até fã-clube. Você viu lá o Thales, você viu não sei quem, você viu não sei o que, não sei o que, o Isael Saad, sabe como é o nome do cara? Isaías Saad, sabe tudo sobre o cantor, mas não sabe nada sobre a Bíblia. Uma igreja, para ela também ser validada o seu crescimento, ela precisa crescer na palavra.
Tem que ter um crescimento na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus, porque senão nós vamos ficar reféns até do movimento gospel, das canções, das músicas, enfim. Olha só o que diz a Bíblia, Atos 19, 20. Atos 19. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A palavra de Deus estava crescendo entre os irmãos. A palavra de Deus crescia. Então o que tem que crescer na igreja é a palavra de Deus. Os crentes precisam gostar da Bíblia. Eu não estou dizendo que é errado você cantar, eu não estou dizendo que é errado você conhecer música, nada disso. Tanto é que a gente aqui investe e quer que os ministérios de louvor sejam top, ok, mas nós não podemos negociar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bíblia, palavra de Deus, os irmãos precisam conhecer a Bíblia, precisam crescer na palavra, precisam se relacionar com a Bíblia, precisam gostar da Bíblia, precisam ler a sua Bíblia. Isso é crescimento saudável. Atos capítulo 6, versículo 7. Atos 6, 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. A palavra de Deus estava se espalhando, você estava crescendo entre as pessoas. Era o poder da palavra. A palavra por si só transforma a nossa vida, gente. Gente, a palavra por si só transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida não é os louvores que a gente canta. Louvor é uma arma de guerra, é poderoso, é maravilhoso, canções. Mas o louvor não é propriamente dito a Bíblia. Nada substitui a palavra de Deus. Cresça na palavra, mergulhe na palavra, se interesse pela palavra. Conheça a palavra de Deus, isso é muito importante. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e o que, mãe? E sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Conhecimento de Deus. E gente, uma das formas mais eficazes, mais seguras de conhecer a Deus é pela Bíblia. Conhecer a Deus de uma forma segura é você conhecer a Bíblia. Ninguém vai te enganar, ninguém vai te enrolar, porque a Bíblia está aqui, ó. Ela já foi monopólio de religião. No passado, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, mas hoje não. Hoje nós temos, quem tem mais de uma Bíblia na casa? Aí. Hoje tem acesso à Bíblia. Então não seja enganado. Conheça a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra, você não será enganado. E a Bíblia fala: se conhecer a verdade vai te libertar. Então, o discipulado é isso, é você conhecer a palavra de Deus. Quinto, no que essa igreja crescia também? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Isso aqui é muito interessante, vamos lá. Segundo aos Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então aqui ele está dando testemunho das igrejas que estavam estabelecidas nessa região da Macedônia. O que Paulo vai compartilhar? Vamos lá. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então olha só o que essa igreja tinha crescido. Essa igreja cresceu na generosidade. Na mais extrema pobreza, eles manifestaram a sua generosidade. Continua, 3. Pois dou testemunho. Paulo está dizendo: eu dou testemunho, vocês são testemunho disso aqui. Eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Continua. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então olha só, essa igreja aqui, só para te contextualizar como é que essa igreja cresceu. Era uma igreja que estava vivendo
momento de escassez, vamos pensar assim, uma crise econômica acontecendo naquela região. E aquela igreja ali, ela tinha todos os motivos do mundo para dizer assim, não, a gente não vai ofertar nada, porque a gente não pode. Você sabe que a gente está passando dificuldade aqui. Você sabe que aqui a gente está vivendo na extrema pobreza aqui. Tem como. Sabe o que é uma extrema pobreza, gente? Extrema pobreza é só você pegar e comparar quando fala que existem regiões no Brasil que vivem na extrema pobreza. Pessoas que não têm nem o que comer, às vezes. Nem o que comer. Então ele está dizendo assim, essa igreja na extrema pobreza, ela pegou e ela mesma assim falou, nós vamos participar, nós vamos ser generosos. E aí, eu estou imaginando o apóstolo assim, não gente, calma, vocês não precisam. Vocês estão vivendo um momento difícil aí na vida de vocês não precisam. E aí a Bíblia fala, olha só por que eu chego a essa conclusão. Volta lá de novo no 3. Por causa disso, ó, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles, não foi ninguém que forçou, não foi uma ameaça da igreja, por iniciativa própria. O que eles fizeram? Continua. Eles nos suplicaram. Ou seja, deixa a gente participar disso. Eu estou imaginando os apóstolos falando assim para eles, não, vocês não precisam. Vocês estão precisando mais do que eles. Não. Por favor, deixa a gente participar disso. Deixa a gente participar. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Sabia que quando a gente fala do quesito ofertar na igreja, eu sei que para uns isso não é tão ruim, mas tem pessoas que se ofendem quando a gente pede dinheiro na igreja. Tem pessoas que se sentem mal. Por que isso? Por que pedir dinheiro? Por que não sei o que e tal. Mas uma igreja, quando ela aprende e cresce nessa área, ela quer participar desse momento. Ela não tem que ser convencida, não tem que ser pressionada. Vocês são testemunhas aqui que a gente não usa esse tipo de argumento aqui no público, dizendo, gente, por favor, gente, a gente tem que fazer, gente, porque eu estou passando um momento difícil, chorando aqui para pedir oferta. Não, te ensina vocês a ofertarem. Mas quando a gente cresce nessa área, nós queremos participar, por iniciativa própria. Então Paulo diz assim, eu dou testemunho, é iniciativa própria deles. Eles estão insistindo em querer participar disso, dessa oferta que vai dar assistência aos santos. Eles querem participar. Então, infelizmente, são dados estatísticos vergonhosos, mas numa igreja 30% das pessoas participam da contribuição. Então, se você tem uma igreja com 100 pessoas, 30 pessoas é que carregam aquela igreja. Sabia disso? Eu não estou falando isso culpando ninguém, até porque eu nem sei, nem quero saber. Mas é a questão de crescimento espiritual, crescimento cristão. Poxa, não é justo eu deixar o meu irmão carregar sozinho. Eu também quero participar disso. Eu também quero me envolver com isso. Eu também quero contribuir com isso. Então, às vezes, acontece isso no meio da igreja. Por quê? Porque aquela igreja ainda não cresceu nessa área. Então, reforçando, crescimento, testemunho do crescimento, ele não é o resultado de tanto de gente que tem. O pessoal passa aí na rua aí, alguns amigos encontram, rapaz, a igreja já está grande, um monte de carro no estacionamento, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque se os irmãos não crescerem nessas áreas que eu estou apontando aqui, é só volume. Se nós não crescermos nessas áreas todas que nós estamos apontando aqui, é só um inchaço. Não é benefício nenhum, nem para mim, nem para vocês. Então nós precisamos nos comprometer e falar assim, nós queremos crescer além dos números. Nós não queremos crescer apenas numericamente. Eu fico feliz de ver os carros aí, os irmãos todos com os carros bonitos, ok, lindo, estou torcendo por você. Eu quero que você cresça, eu quero que você alcance posições no mercado de trabalho, que você tenha o melhor salário, mas entenda uma coisa, toda a prosperidade que Deus entrega na sua mão é para que você compartilhe ela também. Não só aqui na igreja, mas com pessoas também. Importante isso. Tá? Sexto, Atos capítulo 2, versículo 44. Atos 2, 44. Todos
se criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A gente ouve falar muito do comunismo, lembra do comunismo? E é exatamente. Se você for fazer uma leitura do livro de Atos aqui, era um comunismo que funcionava, tá? Não estou falando esse comunismo de esquerda aí, essas ideologias malucas não. Mas isso aqui era o comunismo. Mas como, pastor? Que loucura, que bobagem você está falando? Porque eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. A ideia do comunismo, desenhado no papel, é bonita, mas na prática não funciona, porque sempre tem um querendo estar por cima do outro. Por isso que não funciona dentro da nossa cultura. Lá na China, tem lá, não é todo mundo igual. Eles falam que é comunismo, mas tem os poderosos lá em cima. Não é todo mundo, mas aqui em Atos não. Aqui eles tinham esse compromisso, era todo mundo em comum. O que era meu era do outro, o que era do outro era meu. Talvez viver numa sociedade como essa hoje seria utopia, não dá para viver desse jeito hoje. A gente não foi treinado para isso, não tem esse sentimento. Mas o que eu queria destacar aqui é que essa igreja crescia no serviço. Ela crescia em servir uns aos outros. Gente, isso é muito lindo, servir as pessoas. O carro que você tem, todos eles têm que dar o teu carro, vender o teu carro para comprar um pulmão. Não é isso, não é ele trabalha também, porque ele tem condição de trabalhar. Mas assim, você tem um carro e fala assim, eu vou servir com o meu carro. Vou levar esse irmão que não tem um carro, vou levar ele na casa dele. Poxa, eu tenho o que comer na minha casa, eu tenho fartura. Então a gente aqui, não é culpa de vocês, mas a gente tem aqui sempre a dinâmica para trazer um quilo do amor. Sei que muitos não trazem porque esquecem, porque acabam passando desapercebido, mas é uma forma de a gente repartir o que a gente tem. Trazer o quilo, dar uma cesta básica, para servir alguém que de repente precisa. Fazer a obra de Deus aqui em Extrema, para mim, é muito fácil. Por quê? Porque graças a Deus, o nosso poder público aqui não é ruim. Então tem saúde, tem uma assistência social boa, escola boa. Então o pastor tem que se esforçar muito para fazer uma ação social aqui na cidade. Por quê? Porque graças a Deus, e eu louvo a Deus pelo poder público. Nós estávamos conversando com o pastor que esteve aqui na semana passada, o pastor Anderson, que mora lá em Brasília. Ele estava falando para mim o quão horrível que é, mesmo sendo em Brasília lá, como que é difícil. Ele agora assumiu uma causa lá que ele vai reformar uma escola pública, que era com o governo. Então ele assumiu, nós vamos reformar a escola. Por quê? Porque o poder público abandonou. Mas nas coisas pequenas, vamos aprender a ser servo um do outro, crescer no serviço. O que eu posso te servir, meu irmão? O que eu posso te ajudar? O que eu posso servir você? A partir do próximo domingo, eu vou colocar aqui no púlpito da igreja 5 envelopes, todo domingo, com dinheiro dentro. E eu vou anunciar: quem precisar de verdade desse dinheiro vai vir aqui pegar. Todo domingo, eu não vou falar quanto é, mas vai ter 5 envelopes com valores aqui. Porque às vezes a pessoa precisa comprar uma mistura na semana, precisando pagar uma conta de luz, ela vem aqui, pega o envelope e vai para casa. Quem vai fazer isso? Nós vamos fazer isso, porque é com dinheiro nosso que a gente vai fazer isso. Vamos fazer o que? O comum. Servir as pessoas. Porque é para isso que serve. Se não for para isso, não serve. Agora, é claro que a pessoa tem que ter honestidade. Não é verdade? Eu não estou precisando, não vou lá pegar o envelope. Mas deixa ali, eu também não vou constranger ninguém. Vem aqui, gente, quem está precisando, pega aqui. Eu vou deixar aqui. No final a pessoa passa e pega. A gente tem que criar essa cultura, gente, de ser honesto, ser transparente. Eu fui num congresso de pastores uma vez e eu fiquei impactado. Porque eu cheguei na livraria para comprar os livros. E quando eu cheguei lá, naquela livraria, não tinha ninguém vendendo livro. Os livros ficavam lá. Aí eu perguntei, como é que faz aqui? Ele falou: você pega o livro que você quer, passa lá e paga. Ninguém vai conferir o que você pegou nem nada. Passa lá e paga. Só isso. Porque isso é cristianismo. Isso é dar um voto de confiança para a gente viver o cristianismo, gente. Isso é dar um voto de confiança para a gente viver de verdade aquilo que a gente está pregando. Aleluia. Amém? Amém. Então, sirva as pessoas. Essa igreja tinha tudo em comum. 1 Pedro 4,10.
um dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o dom que Deus me deu é para me servir as pessoas, é para servir as pessoas. Então aprenda a servir as pessoas. Vamos aprender a servir uns aos outros, servir uns aos outros. E por fim, sétimo ponto, essa igreja crescia na evangelização. Chega uma hora que a gente cai no comodismo. A gente não fala de Jesus para ninguém mais, nem o vizinho do lado sabe que a gente é crente, nem lá no trabalho ninguém sabe, porque a gente cai no comodismo. A gente não anuncia mais o evangelho. Só que essa igreja aqui, ela crescia nessa área também, na área do evangelismo, de anunciar o poder de Deus, de anunciar o que Deus fez, de convidar as pessoas para estar entre eles. Então isso aqui não é uma pressão para que a igreja crescer, mas é um cristianismo. O cristão, ele tem esse compromisso de anunciar o evangelho para alguém. A Bíblia fala aqui, Atos 20:20, uma forma de evangelismo que a gente tem, que é uma forma eficaz, que eu gosto muito. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Eu quero destacar aqui, querido, as nossas reuniões nas células. A célula, ela tem vários motivos de existir uma célula. A célula serve para edificar o corpo. A célula serve para gerar comunhão. Célula não é uma metodologia da nossa igreja. Tá? Então nós não temos aqui G12, MDA, MDI, não sei o que, não tem nada disso. Só que nós entendemos que célula faz parte de ser igreja. É um modelo bonito de ser aplicado, por quê? Porque a igreja primitiva trabalhou com as células, os pequenos grupos. Ela tinha os pequenos grupos. Como ela não tinha templos, então ela funcionava nas casas, e funcionava muito bem. E isso é comprovado que o trabalho nas casas, eles fortalecem muito a igreja, e eles possibilitam outras pessoas de conhecer Jesus. Por quê? Porque hoje as pessoas têm resistência de ir numa igreja. Resistência. Mas numa casa ela tem mais abertura para ir. Por quê? Porque o ambiente é informal. Então essa igreja, ela crescia nesse aspecto. Ela crescia de casa em casa. Deixa eu falar para você, esteja numa célula. Você que não está ainda, esteja em uma célula. Eu sei que a grande maioria da nossa igreja já está frequentando um pequeno grupo. Mas você que não está ainda, esteja. Se esforce para isso. É bom para você. Você não está fazendo um favor para mim. Não é para mim um favor. Para você mesmo. Porque você vai aprender a viver e ser igreja naquele ambiente. Todas essas coisas que eu falei aqui, a célula vai te ajudar. Discipulado, na célula você vai ter. Crescer na fé, na célula você vai crescer. Porque você vai ter o privilégio de falar assim: eu quero que os irmãos me ajudem aqui para a gente orar, porque o meu pai está doente. Dando exemplo. Aí a célula ora. Aí na outra semana você chega lá no testemunho: gente, vocês acreditam que meu pai foi curado? Glória. Por quê? Porque é célula. Na célula está acontecendo. Eu estou crescendo na minha fé. O que mais? A célula eu vou crescer no amor. Na célula eu vou crescer na palavra. Na célula eu vou crescer na generosidade. Na célula eu vou crescer no serviço, porque eu vou servir. Eu fui numa célula no Alfa, essa semana estava linda a célula lá. No final, o Marcão parou. Eles vão lá, pegaram o carro, botaram dois irmãos que não tem transporte ainda, levaram embora. Estão servindo. A célula no Alfa daqui a pouco não estava cabendo gente, já pulou na casa do vizinho lá, começou a pegar as cadeiras do vizinho, tudo, e trazer. Minhas coisas estão aqui para servir, nós temos tudo em comum. Aqui para servir. Tudo isso aprende na célula. Então, esteja no pequeno grupo. Você que não está ainda, procure um pequeno grupo para você estar, para você participar, para você crescer, para você se fortalecer, para você sobreviver na sua vida cristã. Célula é muito importante, gente. Célula é muito importante para a igreja. E a igreja, ela na casa, ela é uma igreja. A célula na casa é uma igreja. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19 diz assim:
As igrejas da província da Ásia enviaram saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Então, o que é a igreja? A igreja não é um templo, a igreja são as pessoas. Então, uma igreja reunida em uma casa. Então está lá, a Manu, a Adriano, vão lá no Isaac. É a igreja reunida na casa do Isaac. Lá na casa do Vitor, do Lions, agora vocês estão na casa do pastor Tiago, né? Na casa do pastor Tiago tem uma igreja que se reúne na casa dele. Na casa do Alfa, uma igreja que se reúne na casa do Alfa. Na casa do Andinho, uma igreja que se reúne na casa do Andinho. E assim por diante. Então, eu estou naquela igreja que está se reunindo naquela casa. Importante isso. Colossenses 4,15. Colossenses 4,15. Vários testemunhos de igreja se reúnem na casa. Olha que interessante, ó. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então era um formato daquela igreja. Como ela cresceu muito e ela não tinha condição de ocupar um espaço físico, eles naturalmente se reuniram nas casas. Só que isso deu tão certo. As maiores igrejas do mundo, gente, do mundo, elas são igrejas que se reúnem nas casas. Sabe onde está hoje a maior igreja do mundo? Sabe onde está? Na China. Como isso passou na China? Na China não pode ter igreja. Mas como então que a maior igreja do mundo está na China? Porque a maior igreja do mundo se reúne nas casas. São subterrâneos. Porque lá são proibidos de se reunir. Então tem muito crente na China. E quando o comunismo cair naquele país, uma grande igreja vai se levantar naquela nação. A gente vai saber notícias de tanto de cristão que vai surgir de nada. Mas onde estava todo esse monte de gente? Estava tudo reunido nas casas, nos porões, nos esconderijos, se reunindo. Gente, vou te dar só um dado importante. Por que é importante estar numa célula? Nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe nada aqui. Nós vivemos hoje num mundo de incertezas. Se porventura nós fomos cerceados da nossa liberdade e nós não pudermos mais nos reunir em templos assim, nós já vamos estar familiarizados com os pequenos grupos, já vamos estar numa casa. É só continuar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode. Esteja em pequeno grupo. É bom para você, é saudável para você, te ajuda a crescer. E por fim, Filemão 1,12. Filemão 1,12. Mando de volta a você? Não. Filemão não. É 1,2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então eu tinha que usar vários versículos aqui para a gente ficar falando a manhã inteira. Gente, é de Deus, funciona, e é a vontade de Deus com certeza para a sua igreja. Nessa manhã eu quero convidar você a ficar de pé. Então crescimento para nós é isso. Crescimento para nós não é números. Os números são lindos? São. Os números são bíblicos? São. O número é de Deus? É. Mas não adianta nada ter uma igreja cheia de gente vazia. Não tem sentido. Não tem porquê existir dessa maneira como igreja. Então, recapitulando, eles eram testemunhas do crescimento, do discipulado. Essa igreja estava realmente seguindo Jesus, copiando Jesus, se parecendo com Jesus. Uma igreja que estava crescendo na fé. Eles estavam testemunhando isso. Eles testemunhavam que essa igreja crescia no amor. Eles testemunhavam que essa igreja crescia na palavra. Testemunhavam que essa igreja crescia na generosidade. Testemunhavam que essa igreja crescia no serviço, na mordomia cristã. Serviam uns aos outros. E testemunhavam que essa igreja servia na evangelização. Vamos crescer. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cresçamos.
Põe para mim, por favor, o texto, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a verdade. Deus quer que você cresça em tudo. Em tudo. Então, eu quero encorajar você a abraçar esses pontos e dizer assim: eu vou crescer minha vida, eu não posso ficar estagnado. Eu vou crescer nessa área com Deus, vou crescer no meu casamento, vou crescer na... Aí você pode, aí é muito mais abrangente. Vou crescer no meu casamento, vou crescer na minha profissão, vou crescer na minha qualificação, porque a vontade de Deus é que eu cresça. Ele quer o meu crescimento. Enquanto a gente vive aqui esperando Jesus, a gente vai crescendo, vai vivendo com os olhos na eternidade, esperando Jesus, aguardando por Jesus todo dia, mas não viver de uma forma estagnada. Não é viver que nem um bebezinho que não cresce nunca. Não, eu vou crescer em tudo. Vou crescer, vou avançar em nome de Jesus. Amém? A gente vai participar da ceia do Senhor agora. E o Vitor pregou uma mensagem tão poderosa aqui no domingo passado. Quem não ouviu a mensagem não estava aqui, acompanha pela internet lá o áudio. Você vai gostar muito, mensagem muito forte. Ele falou sobre testemunhas da memória.